muito bem-vindos e bem-vindas, ou melhor, bem-vindas e bem-vindos, não, porque às vezes parece um bocadinho, assim é mais justo. Bem-vindos à 41ª tertúlia da Astrolusofonia, Luís, 41ª, olha só. E hoje com uma convidada super especial, um tema super pertinente hoje. Exatamente, um tema muito especial, uma convidada muito especial, que já esteve nas jornadas. Olá, Exato. Beto, bem-vindos. Temos convidados do Brasil. Olá, Beto. Olha, Beto, já Convidados da apareceu. Austrália, a Patrícia, convidados da Madeira, Olá. convidados, deixa-me pensar mais, o resto é Portugal. Vamos Uhum. agora apresentar as regras super difíceis saturninas, não é, Luís? Sim. Depois eu farei o curioso Apresenta, apresentação. depois faz posteriormente a apresentação. Aliás, hoje a nossa convidada, então pronto, vamos às regras. Vamos às Ora, regras. sejam todos muito bem-vindos à 41ª tertúlia. Vem aqui ampliar o nosso conhecimento e hoje ainda por cima temos aqui um tema que vai correlacionar duas coisas bastante interessantes, pelo menos para mim, muito caras para mim. E pronto, mas as regras são estas. Primeiro, ter o microfone fechado durante a apresentação do palestrante. Óbvio, não é? Tratar-nos bem, também é relativamente óbvio. Uh, Se possível, convido-os a deixar a câmara aberta, porque é mais simpático estarmos aqui a vermos, e, além disso, só vai aparecer os intervenientes. Portanto, porque só mesmo quem está desta comunidade é que pode ter esta privilégio de poder depois fazer perguntas. Aliás, esqueci dessa questão. Se tiverem perguntas para fazer, escrevam no chat, digam eu ou o vosso nome, ou metam lá a mesma pergunta se acharem que vão se esquecer da pergunta. Mas seja como for, para ser membro desta comunidade, Comunidade. exato, e estarmos aqui em comunhão e fazer perguntas a quem nos dá a palestra, é como, Alexandra, podes nos ajudar? Pode, é muito fácil, é só mandar um mail a dizer astrolosofonia.com e dizer Exato. adorava ser membro. Isto fui eu que É inventei, isto fui eu que inventei. Basta dizer quer ser membro, mas dizer adorava quer ser membro, ou adorava ser Ainda é membro, melhor, pode ser que eu assim, pronto, é ficamos apaixonante, é mais apaixonante. contentes. Mas seja como for, hoje capta aqui, Alexandre, a apresentar-nos a Alexandra Duque, com a Sim, sua tema. Alexandra Duque não, meu querido, a Desculpa, Fátima, Alexandra, fiz um Alexandra sou mix, eu. estava a ver, és-me duquesa, então, isto é, Pois a bem, é um Fátima Duque, privilégio. a nossa Sim, querida convidada de hoje, a Fátima sim, Duque. sim, é um privilégio, é uma repetição, porque eu já apresentei ao vivo, agora é aqui online. Adoro a Fátima, gosto muito, é muito querida. É brasileira, mas está connosco aqui em Portugal, portanto é nossa agora, lamento. E ela tem um tema muito especial, porque ela é médica, tem formação em medicina e também uma trajetória na psicanálise. E ela sempre se interessou por temas terapias alternativas e foi estudar com o Jorge, mas isso é astrologia. E depois fez as suas experiências e estudos e pesquisas nessas áreas de terapias e descobriu os florais de Bach, que eu por acaso adoro e uso. Mas, e o mais giro, Luís, sabes o que é o mais giro? O mais giro é que eu Conta-me. fui ao Brasil em 2010 e eu já adorava o tema e olha o que eu comprei. O livro da Fátima, mas eu não sabia que eu ia conhecer a Fátima. Exato. Nem sabia que o livro dela era dela. Foi na Uhum. live que eu fiz com ela, que eu disse, eu comprei um livro desse do Brasil, adorei, adoro, adoro. E ela, qual livro? E eu, eu acho que vou encontrar. Depois não encontrei, e depois da live é que fui dizer, e mostrei a foto e ela disse assim, sou eu. Porque eu não tinha reparado que dizia Fátima Ferreira Duque. Era ela, imagina, brutal. Mas entretanto, ela aperfeiçoou e já tem outro, estás a ver? Sim, sim. Imagina, eu Esse já me adorava, ofereceste, Alexandre. já estou oferecido, devia ser aí para mostrar à Fátima. É muito interessante porque é misturar É. vegetais de barro, que eu já acho o máximo, mas que eu ainda não domino, que eu gostava muito de dominar. E por isso, imaginem, convidei a Carmen, a Carmen, agora estou a pensar na Carmen, convidei a Ótimo. Fátima para fazer o encontro de primavera, porque teve florais, primavera, plantas, Uhum. connosco, Tudo bem. Luís. Então vamos ter a nossa querida Fátima, isto é exclusivo para quem está a ouvir esta palestra, no dia 22 de março de 2025, em Lisboa, presencial e online, para quem está na Austrália, como a nossa querida Patrícia, ou a nossa Cátia Fernandes, que está na Madeira, ou quem quiser, a Beth, que vai Ó, com Beto. certeza no Brasil, podem todos estar connosco, porque também vamos fazer. Assim, olha, o esquema que a gente fez com a nossa Beth. Uhum. Portanto, estão todos convidados. Já sabem, 22 de março de 2025, o dia todo. Espera, e vê lá tu, que a Fátima vai oferecer o livro a quem for o dia todo. Ó. Espetacular. Por isso, Fátima, vamos embora espalhar este conhecimento que deves ter estudado durante anos e anos, não é? Já fez revisão e já está super apurado e de facto está incrível, está melhor. Este último livro está melhor que realmente este. Mas sem este não havia este, portanto, não é? Uhum. A Vênus em Tudo mim bem no também gosta progresso. muito deste tema, não é? A Vênus em mim.
Fixe. Por isso, Fátima, o palco é todo teu. Brilha, encanta e espalha a notícia. Bom, então vou ser direta. Então, boa noite. Muito obrigada. Agradeço à Astrolusofania essa oportunidade de falar de um assunto que me é tão querido, né, que os florais de Bach, né, e que eu fiz, né, como outros astrólogos fizeram, uma relação entre o que a astrologia podia oferecer para quem é um terapeuta floral, né, para poder ter mais detalhes, né, que pudesse orientar a terapia, como também para o astrólogo que atende e passa, né, vê o que o cliente está passando por uma situação e que vê que um floral poderia ajudar, né? Então, vamos começar aqui o compartilhamento. Astrologia e florais de Bach, né? Bom, a astrologia tem 5.000 anos, o floral de Bach, um século, né? Se a gente sempre conta a breve história do Dr. Bach, que foi quem descobriu os florais, né? Aqui nessa primeira tela, a tela tem uma representação de algo que apareceu em muitas publicações. Os 12 signos, cada um associado a um floral, né? Depois a gente comenta por que foi feita essa associação. Então, este é o Dr. Eduard Bach, aqui é o mapa astrológico do nascimento do Bach, tirado para meio-dia, porque ninguém sabe o horário que ele nasceu, é um libriano, com uma lua em leão, né? Envolvido numa afirmação de algo que ele acreditava muito, né? O Dr. Bach, ele é médico, teve passagem pela homeopatia, fez trabalhos no campo da homeopatia e, a um certo ponto da vida, quis pesquisar coisas diferentes que fossem mais próximo possível de um tratamento natural. Ao mesmo tempo, ele era um observador do comportamento das pessoas, ele se interessava pelas pessoas e ele viu, né, numa história pessoal, que ele teve um diagnóstico de uma doença grave, que teria um curto tempo de vida, e ele se interessou, então, em trabalhar mais, em se dedicar àquilo que ele queria, que ele acreditava, e isso, então, ele ultrapassou essa doença, ultrapassou esse problema. Então, ele viu que o estado de ânimo da pessoa era uma coisa muito importante em termos de tratamento, né? Aqui um resumo, né, do Bach. Ele observava o temperamento, como eu já disse, ele passou a exercer homeopatia, né? E ele queria tratar o humor e o temperamento dos pacientes, porque para ele não interessava qual era a doença. Interessava quem estava doente e como estava reagindo à doença, né? Ele dá exemplo de, você pega 5 crianças que estão passando por um mesmo tipo de doença, um sarampo. Cada uma vai ter uma reação de um jeito, né? Então, não é o foco da doença. Então, o Dr. Bach, ele tinha um conceito particular do que é saúde, do que é doença, diferente da medicina tradicional, né? Então, a gente não procura embora a gente ouça muito essa pergunta, que floral é bom para esse tipo de situação, né? Eu estou sentindo essa dor ali no meu pé, né? O que eu posso tomar? Não, é quem é você. Isso é que importa. É a mesma coisa na astrologia, né? Quem é do signo de peixes não são todos iguais. Nós temos todo um mapa astrológico, todo o Sol, a emoção, a reação emocional dada pela Lua, que o Dr. Bach parece que chegou a citar que o mais importante seria a avaliação da Lua da pessoa, do signo lunar e com certeza dos aspectos, né? Então, cada um vai ter o seu modo. E quando a gente interpreta o mapa astrológico, a gente sabe que tem um leque de opções. As pessoas não tomam o mesmo caminho.
E dentro desse leque de opções, cada um é particular. Então, nesse ponto, existe uma convergência entre a interpretação de um astrológico e o objetivo da terapia floral, né? Essa foi a descoberta dele de uma maneira intuitiva, com orvalho em cima de uma pétala de flor que tinha pegado raios solares, ele colocou na boca e ele teve toda uma sensação. Então, depois ele chegou à conclusão que, em vez de ficar recolhendo esse orvalho, que ele poderia, numa cuba de água, colocar flores, né, sempre lá da mesma espécie, as flores, e tomar sol. Essa água, então, receberia a energia dessa flor, né? E é isso que trabalha o floral. O floral não é fitoterapia. O floral não tem uns princípios como tem os fitoterápicos, um elixir, um óleo essencial, não é isso. Ele tem uma coisa em termos de energia, que a gente pode falar, né? Aliás, eu acho que a principal coisa para quem quer tomar esse caminho de terapeuta floral, é óbvio, tem que também estar tomando seus florais, fazendo terapia, mas mesmo que não queira ser um terapeuta floral, você é astrólogo e você quer dar uma opção para o seu cliente de uma indicação de um floral ou de mais de um floral, né? Experimente tomar um floral. Eu, particularmente, a primeira vez que eu tomei o floral é algo assim indescritível que você sente, né? Aqui, os princípios do Bar de saúde, que ela está em sintonia com a sua alma. Então, saúde não é o seu corpo estar funcionando perfeitamente, né? Não é você estar só bem no seu meio ambiente, né? A saúde é você, porque quando você tem essa comunhão do seu princípio de existência, né, que ele chamou de alma, como o seu corpo, você resgata os potenciais que você tem, né? Então, é uma coisa que o floral ele é muito diferente de uma medicação alopática, que é um remédio. Nós tomamos um remédio para dor, um analgésico para dor, um antidepressivo para depressão. Então, isso vai fazer o quê? Isso vai bloquear alguma coisa, vai estimular alguma coisa em termos de metabolismo. Então, o floral não tem essa atuação, né? Porque ele trabalha no nível de fazer um resgate do seu lado de capacidade de positivo, vamos dizer assim, né? Então, ele não vai bloquear, ele não vai te dar, ele não vai transformar você em uma pessoa que você não é, né? É a mesma coisa, você nasceu sob o signo de Áries, né, que é carneiro, né? Eu quero virar um touro. Não, não vai ser, né? Você pode, assim, vivenciar o melhor possível, administrar da melhor maneira possível o seu som, né? Então, a alma é isso que ele definia, que é a parte verdadeira, né? Que ela está nessa comunhão com o nosso corpo, né? E quando tem essa harmonia, é que tem esse estado que ele falou de paz, felicidade, alegria e saúde, né? E a doença é quando está neste conflito, né? Os florais de Bach, nos primeiros 2 anos, o Dr. Bach, ele descobriu 12 flores, que ele denominou de 12 curadores, e como ele também descreveu 12 tipos iniciais de personalidade, de comportamento, isso foi muito fácil associar os 12 florais curadores aos 12 signos. Depois de um tempo, ele foi buscando mais florais. Os primeiros 7 florais foram, ele chamou de 7 auxiliares. Depois, 19 florais que ele denominou de assistentes, né? Esses assistentes, na grande maioria, não era feito por aquele método solar, era feito pelo método de fervura, com exceção de um desses assistentes, que é o White Chestnut, né? E, finalmente, depois de ter 38 florais, ele fez um composto, que seria um composto de socorro, né? O Rescue Remedy,
que quando acontece alguma coisa que te abala, que você pega de repente, né? É para você ser colocada no seu eixo, né? Ou você vai fazer algo, vai fazer um tratamento dentário, você vai dar uma aula, você vai fazer alguma prova, e aquilo ali te impacta muito, você se sente desequilibrado, fora do eixo, então nessa hora também se usa o resto, né? Aqui, o Dr. Bar, a ideia dele era que ele nunca formou terapeutas florais, né? A ideia do Dr. Bar era que assim, esse conhecimento dos florais fosse distribuído para todos. E ele editou o livro Cura-te a si mesmo, Os 12 Curadores e Outros Remédios. Então, essa ênfase no nome 12 Curadores foi até a pedido do editor dele, quando ele completou os 38, né? Porque isso já estava sendo conhecido, esse nome 12 curadores. Mas ele deu igual importância aos 38. E o fato de ser 38 é uma coisa que facilita muito a gente estudar, a gente praticar, né? A gente fazer correlações, porque é isso que a gente vai fazer no uso da astrologia, né? Aí, o que a gente vê no mapa astrológico, a interpretação, o que a pessoa que está sendo atendida ali fala, nos dá de retorno, né? Você fazer correlação com algum floral, né? E ele dividiu esse floral em 7 grupos, como se fosse assim 7 reações, né? Se alguém, quando não está bem, se sente sozinho, necessidade de estar sozinho. Outro reage com medo, outro reage com desinteresse, outro fica numa dúvida, numa incerteza. Então, são 7 grupos, né? Depois, quem estuda, você não precisa ficar, eu sei que esse é desse grupo, mas é uma coisa que facilita para a gente ir entrando em contato com os florais. Aqui, a relação entre os 12 curadores e 12 signos. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu tive contato, que quando eu me interessei, né, eu estudava astrologia, comecei a me interessar por floral, estudar floral, né? E por que não, né, quando a gente estuda astrologia, cada vez mais se incorpora as questões psicológicas na interpretação ou no entendimento do mapa, né? E o primeiro livro que eu tive contato foi em 91, desse autor americano, Astrologia e os Remédios Florais, do Dr. Bar. Esse autor, em particular, ele lidava com os 12 florais e ele propunha um método de você encontrar, através de alguns pontos de planetas pessoais no mapa, um composto de floral, né? A experiência que eu tive primeiro comigo mesmo foi que às vezes a gente tem que andar devagar, né? Porque uma das coisas que ele propunha era lidar com o Saturno no mapa, e o Saturno é uma figura paterna, né? Então isso é uma coisa que às vezes não é melhor estar entrando junto com muita coisa, né? Enfim, você vai escolher, na verdade, como astrólogo, assim, o que está havendo no momento para aquela pessoa, né? Então, a gente vai olhar o quê? Vai olhar as progressões secundárias, eu não sei trabalhar com progressão primária. A progressão secundária, os trânsitos, uma revolução solar, né? A característica do mapa natal, que é sempre o mais importante, né? Então, nesse conjunto todo é que a gente lida, né? E aqui outras publicações que eu tive o contato sobre astrologia e floral de Bar, aqui 2 publicações até espanholas, né? E aqui é de um médico brasileiro sobre os estados afetivos dos remédios florais de Bar. Então, sempre tem essa relação do afeto, da emoção, né? Quando a gente fala em emoção, em afeto, a gente sempre lembra de Lua e de Vênus,
mas nunca esquecemos que o Sol é o ser, né? O ascendente eu chamo de porta para a realidade, né? Como é que você entra nesse mundo, né? E isso nos acompanha durante a vida toda, né? Mercúrio, como é que a gente elabora como nós somos, né? E a Lua, que é o principal, né? Aqui é para lembrar uma questão, né, que às vezes nós esquecemos, né, e que os cientistas falam, né, que nós, né, no nosso corpo, nosso mundo, né, nós somos feito das poeiras das estrelas, quer dizer, o nosso corpo, a nossa matéria é feita de átomos, átomos que existem nas estrelas, né? Para começar, tudo começou em torno das estrelas, né? Então, quando a gente, até é interessante, porque às vezes a gente estuda a astrologia, uma questão simbólica do zodíaco, não é a constelação, mas a gente está na mesma matéria, né? Tem uma sintonia com a matéria da Lua, do Júpiter, do Saturno, né? Então, nós, todos esses corpos celestes, como nós, são feitos desse material das estrelas, né? O detalhe é aí da composição corporal com 70% de água, que é o nosso corpo, né? Nosso corpo tem 70% de água, né? Não é pouca coisa, né? Isso é importante a gente lembrar, porque o floral ele é o uso de uma água que tem uma energia, como ela tem uma vibração, né? Nós temos essa conexão com o universo. Se você for buscar os princípios da física quântica, um físico quântico vai te explicar que o que existe de material no universo é originário de vibrações, né? E não é uma matéria que está vibrando, a vibração que origina a matéria, né? Tanto que eles demonstram que quando você faz um experimento físico, lida com átomos, a observação, o observador, ele tem influência no resultado do experimento, né? Então, se existe uma sintonia, né? Se você, um físico, está lá trabalhando com átomos, né? Proporcionalmente, é uma diferença imensa, como nós para toda uma galáxia, né? Então, mas nós todos estamos conectados. Essa conexão com o universal, o Dr. Barr falava que seria uma conexão com uma unidade, e que isso era uma coisa muito importante em termos dessa saúde, né? Que negar que nós somos todos parte de um todo, todos estamos conectados, essa desconexão era um motivo da chamada estado de doença, né? Como também, duas coisas que ele salientava seria o fato de você se submeter demais, né? Idolatrar, né? Ter idolatria, né? Por alguma coisa, por alguém, você pode gostar muito, mas você também dá valor a você, né? Quer dizer, essa coisa de não se dar valor era uma causa de doença. Ou você ignorar a importância dos outros e querer dominar os outros, né? Então, isso eram dois grandes motivos para eles a partir da doença, né? Outra questão que nós temos que lembrar desse nosso contato, dessa importância da água para o nosso corpo, não só somos feitos muito de água, como nossa vida, quando começa no intraútero, né, dentro do útero, nós estamos mergulhados no líquido, né? E nós existimos nesse mundo a partir do momento quando nós nascemos, saímos desta água, né, e respiramos, né? Então, é nesse momento da primeira respiração que são colhidos os dados de que hora nós nascemos.
Aqui, essa figura é a relação com o mapa astrológico do momento do nascimento. Então, isso que com o floral, a gente vai fazer uma relação. Então, a lua é muito importante. Inclusive, a lua é responsável por reações que podem ter repercussão no corpo. A lua tem representação do corpo também, né? Vide as doenças psicossomáticas, né? São doenças que aparecem ali no corpo, né? Tem representação corporal e não tem um motivo naquele corpo que justifique aquela doença. E aí vai se ver que tem alguma coisa relacionada à emoção. Então, são as chamadas doenças psicossomáticas, né? Mas todo mundo tem sua lua, tem sua reação emocional, né? Então, é a característica da lua no mapa natal, como do sol, do ascendente no mapa natal, Mercúrio, Vênus e Marte, que vão fazer essa correlação, né, desse ser com o entorno. É importante, né, se no mapa existe um planeta angular, né, isso é importante na interpretação do mapa, e isso muitas vezes a pessoa entende melhor, né? Ah, eu sou do signo de Sagitário, mas não me sinto tanto assim. Você vai ver, a pessoa tem um Saturno no ascendente, né? Então, a pessoa tem uma mescla, né, de características, né? E assim, e como estão sendo vividos e expressos. Não é raro se a gente olhar para trás, né? Eu já tenho, né, um certo tempo de vida que eu posso já fazer uma avaliação que né, o mesmo mapa natal, independente de progressões de trânsito, né, eu tive oportunidade de, em certos momentos, de me expressar de outras maneiras que antes eu não usava, né? A gente pode ir enriquecendo, pode ir mudando ao longo do tempo, sempre dentro daquelas características dos signos e da casa onde está, né? E como eu já falei antes aqui, progressão, secundárias e trânsitos, eles vão falar muito, tanto da procura do mapa, né? É muito comum as pessoas procurarem pela primeira vez um astrólogo, um mapa, quando alguma coisa ali está muito tensa, né? Eu acho muito difícil uma pessoa que está no momento assim muito bem da vida, vamos dizer que os trânsitos estão todos bons, a progressão então está ótima. Ah, então eu quero fazer um mapa astrológico. Sim, se ela tiver interesse no assunto, mas geralmente a pessoa vem quando, né, no Brasil a gente fala, né, o sapato está apertando, tem uma pedra no caminho. Aqui assim, depois do floral, daquela água energizada, é claro que aquilo ali é conservado junto com o conhaque, que geralmente é o conservante, né? Então, isso aí é a tintura mãe, aquela água energizada junto com o conservante, e ela vai ser dividida em frascos também com o conservante, o conhaque, e é vendida assim, né? O que acontece? No Brasil, é comum, porque assim, no Brasil, a homeopatia é uma especialidade médica, é diferente de Portugal, embora existam homeopatas em Portugal, então existe muita farmácia no Brasil que, como elas manipulam muitas medicações, homeopáticas principalmente, elas passaram também a manipular o floral. Por quê? Em outros países, isso não existe. Aqui em Portugal, eu acho que depois a gente pode ver aí, acho que tomei conhecimento que tinha uma farmácia em Lisboa que fazia dos florais de Bach. Então, a pessoa pode comprar o floral, o rescue, e aí ela vai diluir em água todo dia. Ou ela fazer a manipulação que a farmácia faz na você escolhe, eu quero um frasco de rescue, tá? Eu quero um frasco com alguns florais
porque eu estou vendo que eu estou no modo que essa combinação de florais seria boa para mim. Então, eles vão e fazem, eles usam deste frasco aqui para um outro frasco para uso durante umas 3 semanas, um mês é o que dura aquela manipulação. Agora, eu fiz o seguinte, aqui eu trouxe, a gente tem tempo? Eu não- Desculpa, estava aqui no silêncio. Tens mais 5 minutos. Ah, tá. Então, ótimo. Então, vai dar para, assim, falando de alguns florais, por exemplo, o walnut, e é uma coisa que é muito importante, que a gente, quando vai estudar floral, não é uma questão não é uma questão de decorar o que é, porque assim, o próprio Dr. Bach, ele difundiu quase que uma frase ou duas sobre cada floral, mas é interessante quando a gente conhece a planta, a gente lê a história da planta. Por exemplo, essa planta, o walnut, é uma planta que ela exala um óleo, e esse óleo ele espanta alguns insetos, alguma coisa assim. Então, quando a gente quer ter uma capa de proteção, né, num momento muito comum, num momento de trânsito, ou num momento em que o entorno da gente, seja familiar, seja no trabalho, a coisa está muito sobrecarregada, né, a gente precisa de um certo afastamento, né, de estar mais centrado, o walnut ele é muito utilizado, né? Então, em qualquer trânsito que esteja incomodando, o walnut ele pode fazer parte da composição. Esse outro floral aqui, o Holly, ele tem uma frase, né, que é para você tirar os espinhos da vida, tirar a sensação de raiva, de irritação. E às vezes a gente deixa esse floral de lado porque a gente diz assim, não, mas eu não tenho raiva, né? Eu não estou tão irritada. Mas às vezes são coisas tão sutis que a gente só tem noção quando a gente toma esse floral. Esse floral eu acho que todo mundo devia tomar um Holly, porque essa planta é uma planta que tem espinhos. E, e, e o espinho é uma coisa que, se a gente quer um contato, ele dificulta. Então, o Holly, ele faz isso, ele nos mostra o que é importante. O que não é importante, são as coisas que nos aborrecem, são as coisas que nos preocupam, são reações que não levam a nada, né? Então, ele resgata É como se a impressão que eu tenho do efeito do Holly é como se a gente entrasse em conexão com o nosso anjo da guarda. A gente entra numa vibração mais sutil, mais num bom contato, né, com nós mesmos, num bom contato com o que tem em torno, né, com uma certa tolerância, né? A gente não vai responder espinho com espinho, né? Aqui, o Larte, que é um floral também muito interessante, até para quem é terapeuta ou para quem está empreendendo numa situação nova, que é para um resgate do seu valor, né? Você sentir que você tem valor, isso é uma coisa muito importante numa série de situações, né? O outro floral, né? Aqui por último tem até esse retrato dessa casa é do Centro Bar, é onde o Dr. Bar viveu nos últimos momentos de vida. Aqui sempre está o retrato do Cerato. E o Cerato também é muito importante para quem é terapeuta, para quem está estudando, porque ele resgata a confiança no nosso saber, né? E isso é uma coisa muito. Não só tem se a pessoa está com problema de aprendizado, né? Mas a pessoa está envolvida em alguma questão nova que ela tem que aprender, que ela tem que entrar em contato, né? E esta, né? E aqui, então, para finalizar, é aqui um exemplo da página, né, que eu tenho, que é o meu contato, que é pelo Instagram, o Pétalas de Harmonia, né, que eu coloco toda lua nova, toda lua cheia, né,
é, alguma avaliação de como está sendo aquela alunação para o momento, né, para o momento atual, de maneira geral, né? E, e aí eu descrevo e sugiro, né? No caso, por exemplo, essa alunação, ela ficou muito marcado a influência de Saturno, né? Então tem alguns florais que são interessantes para se usar no trânsito de Saturno, né? E aqui, se a pessoa, por exemplo, aqui eu dei uma sugestão, né? No termo de quem sente desgaste, né? O cansaço, essa falta de vitalidade que às vezes um trânsito de Saturno nos traz, né? O Elme, o Oak, né? No caso de vai lidar com alguma coisa profissional, né? Você está numa lua nova que fala muito de trabalho, de afazeres cotidianos, né? E de alguma coisa que talvez você tenha que centrar e trabalhar e desenvolver, ou de outro, né? Se precisar um foco em alguma ação, né? E no caso, como no céu nós tínhamos o regente da lunação, o Mercúrio, né? O Mercúrio estava Mercúrio em Leão, em fogo, né, e tenso com Urano, então uma comunicação às vezes mais arrogante ou mais intempestiva, seja da nossa parte ou a gente tomando isso do outro em relação a nós, né? Então, o Vervain, para quem repara que isso pode estar acontecendo, né? E um conforto, né, para a alma é o White Rose, né? Para recuperar a leveza com os imprevistos acontecendo, né? Porque é um planeta, né? Uma fase de etapa de aprendizado, né? Que eu acho que os trânsitos são etapas de aprendizado, né? Em que nós lidamos, né, com essa questão de responsabilidade, de seriedade, né? De sentir que a nossa energia tá indo embora, né? O White Rose, que feito a partir de uma roseira, isso é a importância também da gente, às vezes, saber de que planta que é, não só decorar o nome, né? A rosa selvagem, ela tem uma característica que ela tem um enraizamento muito forte. Ela é extremamente enraizada. Você não consegue, às vezes, arrancar uma roseira, né? E ela tem espinhos, e nem por isso ela deixa de ter uma beleza que encanta, né? Então, esse encanto, esse resgate do encanto pela vida, né, que o White Rose traz, né? Fátima, perfeito! Timing certíssimo, não dava nem para combinar. Vê-se logo que estamos na lua nova de Virgem, tudo ali ao pormenor. Por acaso eu esqueci de ter uma coisa há bocado sobre o teu curso, Fátima. É que da parte da tarde, seguindo o esquema que nós fizemos com a Beth no encontro de verão, os participantes vão ter a oportunidade de ter uma espécie de consulta privada contigo, Carmen. Ai, Fátima, a Carmen está aqui, eu vejo-me e digo. É uma honra ser confundida com a Carmen. E então, aprendemos também na prática, não é? Com o Sim, mapa, sim, com o sim. nosso próprio Para mapa. lidar com o próprio mapa, Apesar de estar tudo muito fácil no livro, a verdade é que é preciso treinar o olhar e perceber bem, não é? Eu tenho uma perguntinha, mas agora, antes da gente ir para lá, não é? Temos que fechar este momento, não é, Luís? Porque este próximo momento, que é espetacular, querida Fátima, podes, se quiseres, tirar o compartilhamento da tela. Este momento é especial e é só para quem, Luís? É só para quem é astrolosófono, não é? É só para nós agora. E, portanto, Portanto, adeus, adeus, obrigada, até para o próximo mês. E agora cortamos. Então, as perguntinhas, antes de eu fazer a pergunta, a Fátima, porque eu fico para o fim, a nossa Beth quer te cumprimentar, não é, Beth?